Podcast JB Entrevista. Boa noite, eu sou Andréa Repsos, presidente do LEAD Rio de Janeiro. Estamos começando mais um JB Entrevista. Hoje estou conversando com Kiki Moretti, fundadora e CEO do Grupo Impress, que é um grupo de comunicação que reúne agências globais de relações públicas e empresas de serviço especializado em comunicação, marketing. As empresas que compõem o grupo são a Impress Porter-Novelli, a Flashman Hillard, a Oficina Consultoria, V-Brand, Critical Mass e The Buzz Now. Kiki é formada em jornalismo pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, fundou a Impress em 1988, dando início a essa trajetória de mais de 35 anos entre as líderes do mercado de comunicação corporativa do Brasil, né? A Impress está no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. Conta com mais de 200 clientes no portfólio. Tem como sócios o Grupo Omnicom, uma das maiores holdings de comunicação do mundo. A Kiki é uma das executivas mais admiradas do mercado de comunicação. Foi representante brasileira no júri de PR do Cannes Lion, indicada ao Prêmio Caboré como dirigente da indústria de comunicação e eleita Women to Watch pelo Meio Mensagens. Além disso, ela tornou signatária do ONU Mulheres e também Pacto Global da ONU. São as maiores iniciativas de sustentabilidade corporativa do mundo. Além disso, ela lidera o capítulo brasileiro do Omni Women, que é o programa que incentiva a maior presença feminina em cargos de liderança dentro das agências da holding. Hoje você tem um time de mais de 700 funcionários, com 73% dos cargos de liderança ocupados por mulheres, né? Eu queria que você me contasse um pouco dessa sua trajetória de sucesso, né, de tantos anos à frente de um grupo tão importante que está em constante crescimento. São anos, né? 35 anos, eu sempre me assusto, né? Uma vida, né? Eu era uma menina. Eu tinha 25 anos quando eu abri a Impress. Nunca imaginei que chegaria aqui num grupo com tanta gente, tantas pessoas, quase 800 pessoas, sempre na liderança desse mercado de comunicação, né? Então, é resultado realmente de um grupo muito unido, né? De pessoas que estão juntas há muito tempo. Eu acho que isso é a grande vantagem, é conseguir trazer toda a tua liderança, as pessoas que você trabalha junto com você, porque aí sozinho a gente não faz nada realmente, né? Então, você me perguntou como é que tudo começou. Eu era gerente de comunicação na Embratur, né? Era chefe da assessoria de imprensa na época, o presidente era o João Dória, júnior na época, a gente chama João Dória, aprendi muito com ele. E a partir da Embratur eu fui convidada para sair e representar alguns clientes de uma empresa de São Paulo, e abri a Impress, assim, menina, né? E o curioso é que assim que eu saí, eu sou jornalista, né? Tinha trabalhado já 5 anos em redação, tinha sido editora de revistas femininas, sempre meu caminho foi em revistas, na Abril, na editora Abril e na editora Block, que não existe mais. E da Embratur, então, eu abri a Impress. E o curioso é que assim que eu decidi pedir demissão, estava cumprindo aviso prévio e descobri que eu estava grávida, né? Então, eu acho que essa é um pouco a história até da Impress, né? Tem muitas mulheres, você falou 73%, são hoje 69% de mulheres, mas na liderança, porque é o grupo que está junto comigo há muito tempo, são 73%. Todo mundo teve seus filhos lá, então a gente brinca assim, não tem problema ter filho, a gente consegue conciliar bem, né? Isso é muito bom, né? Exatamente. E eu acho que isso diferencia muito a gente, né? Você falou bastante do ONU Mulheres, da questão da diversidade, eu acho que isso diferencia muito a Impress dos outros grupos de comunicação. A gente consegue ter uma liderança muito firme, mas muito feminina, né? Então, isso diferencia a gente. Eu acho que a gente trouxe até aqui com leveza, suavidade, mas sempre muita garra para continuar ajudando os nossos clientes a crescerem, né? Mas qual é, afinal, o negócio do Grupo Impress? O negócio do Grupo Impress é comunicação, né? Mas a gente está no mundo da construção de reputação. Nosso negócio, o cerne do nosso negócio, é ajudar as empresas a construírem a sua reputação, a boa reputação, ou fazer a gestão de uma crise, esse é o nosso negócio. Então, eu tenho hoje várias empresas, mas o grosso é comunicação corporativa, onde através de várias ferramentas de comunicação, assessoria de imprensa, que é a mais conhecida, né? É onde todo mundo procura a gente, uma agência de relações públicas, todo mundo pensa, olha, então eu vou relacionamento com a imprensa. Então, relacionamento com a imprensa, comunicação interna, redes sociais, digital muito forte, gestão de crise, mapeamento de relacionamentos governamentais, com quem você tem que se relacionar,
Bom, tanta coisa, publicidade até um pouco a gente faz, campanhas, então é toda a gama de ferramentas de comunicação que você possa imaginar, planejamento de comunicação, para que a gente apoie as empresas na reputação delas. Reputação é diferente de imagem. A imagem é uma sequência de coisas. Você pode tirar uma foto, a imagem da empresa. A reputação é a constância daquilo que você fala e você é de verdade. Então, o que a gente mais recomenda às empresas é aquele famoso walk the talk, né? Que você pratique o que você diz que você é. Então, não dá para ser uma empresa, por exemplo, que vai para a rua, vai fazer campanha publicitária dizendo que ela é sustentável quando ela não tem práticas sustentáveis, nem de diversidade, né? Ela tem um relacionamento ruim com seus funcionários, ela polui o meio ambiente, ela não faz nada que caiba com aquele discurso. Então, hoje, esse é o maior problema que as empresas têm. No mundo que a gente está vivendo de transparência total com redes sociais, você não pode dizer que é uma coisa e ser outra. Esse gap de autenticidade aí, ele tem que fechar. Então, o que a gente faz, na verdade, se parar e pensar, usar todas as ferramentas de comunicação para fechar esse gap. A empresa tem que ser verdadeira no que ela fala. A comunicação hoje é uma comunicação muito verdadeira. Não dá para mentir, não dá para ser falso, não dá para inventar historinha que você é de um jeito, quando aí um funcionário seu, que é um dos maiores porta-vozes mais críticos que uma empresa pode ter, vem e fala, não é nada disso. A empresa diz que ela é diversa, mas aqui a gente não tem uma política para mulheres, por exemplo. Estou dando alguns exemplos, mas tem mil outros, né? Eu ia exatamente te perguntar isso, porque hoje todo mundo, né, qualquer indivíduo com o celular na mão é um gerador de conteúdo. Exatamente. Né? Então, a minha pergunta é essa, como é que esse é um grande desafio, né? Como é que vocês podem hoje, como é que vocês lidam, né, com essa diversidade? Isso, como é que vocês né? gerenciam isso, né? Que em 5 minutos tudo muda, né? Tudo pode mudar. E uma coisa que a gente sempre diz é que você leva anos para construir a reputação de uma empresa e 5 minutos para destruí-la, né? Então, empresas centenárias que por um deslize, seja de um executivo, seja de algum acidente, né, maior e a forma como ele lida, você pode destruir a imagem daquela empresa e a reputação dela e demora muito mais tempo para você reconstruir. Esse é o nosso mundo, é isso que eu vivo. Eu brinco que quando a gente começou a Impress há 35 anos, a vida era muito fácil e a gente não sabia que era fácil. Porque essencialmente a gente tinha jornal, TV, como é que a gente comunicava, né? A gente não era publicidade, então nunca controlei o conteúdo, sempre foi... por isso que eu digo, é relacionamento, tanto com o jornalista, tanto com o público interno. Então, é uma narrativa. Hoje a gente está no mundo de construir narrativas. Então, a narrativa ela tem que ser muito verdadeira e você tem que ser muito ágil para você conseguir colocar esse conteúdo que você quer falar, contar uma história, em todos esses meios. Mas você vai ter gente falando bem, gente falando mal. Então, cada vez mais, por isso que eu digo, a grande essência hoje da comunicação é a autenticidade, é a verdade. A empresa tem que se preocupar em ter uma relação muito transparente com todos os stakeholders, com jornalista, com políticos, com os formadores de opinião, com os seus funcionários, com a comunidade em volta. Se é uma fábrica, tem que ter uma relação maravilhosa com a comunidade. Ela tem que ter um papel nessa sociedade. Então, você me perguntar hoje qual é o maior desafio, é que as empresas entendam que elas têm um papel social. Então, não adianta dizer que é sustentável, você tem que ser relevante, tanto marcas, né, quanto empresas. A pandemia deixou isso muito claro. As pessoas falavam muito na nossa área de comunicação em propósito, e eram causas, mas era um discurso, naquele momento eu achava que era um discurso até um pouco... que era apenas para uma questão de imagem. A pandemia fez com que essa responsabilidade, de fato, deixasse claro quais são as empresas que têm uma responsabilidade, têm clareza, têm transparência e as que não. Então, na pandemia, você viu várias empresas e o Jornal Nacional até abriu um espaço muito interessante chamado Sociedade S.A., onde eles divulgavam coisas que nunca se falam, né? O Jornal Nacional não dá marca de empresa. Começou a colocar as empresas, seus executivos, para mostrar o que elas estavam fazendo em prol da sociedade. Então, era álcool gel, por exemplo, a Brahma transformou, a Ambev, né? Transformou várias das suas linhas de produção em álcool gel e distribuiu. No meio da crise, né? Da pandemia. No meio da crise. Tem fábricas que viraram, fábricas de roupa, viraram fábricas de máscara e uniformes hospitalares, né? Batas, assim, para os hospitais.
Você viu mantimentos, distribuição de itens básicos. A Unilever distribuiu muito, né, na pandemia, itens de higiene pessoal, porque era para as comunidades, era fundamental. Eu me lembro da Samsung colocar monitores, tanto tablet, telefones e televisão, nos hospitais para que os pacientes pudessem se comunicar com os seus familiares. Então, você viu uma mobilização da sociedade civil e das empresas. Isso é reputação, isso é construir reputação, é você realmente mostrar o seu papel social. Acho que esse é o maior item de sustentabilidade hoje de uma empresa, né? E realmente isso dá continuidade também a esse trabalho, né? Não só da crise. Eu acho que as empresas estão muito voltadas para os seus colaboradores e também para quem são os seus clientes, né? Dos seus clientes, e que o seu negócio seja de fato sustentável. Essa é a principal questão hoje, quando você pensa na agenda ESG, né? Que é environment, né? Quer dizer, todo o meio ambiente. A questão da governança, quando eu falo de funcionário, está bem na governança. É qual o seu nível de verdade, compromisso que você tem com o que você fala, não é só lucro. O lucro não é mais o único valor que a empresa tem. Isso vai levar ao lucro. O bacana hoje é que a reputação é entendida lá no que a gente falou no bottom line, lá na última linha, porque ela é fundamental para o valor das suas ações, para tudo. Então, comunicação hoje tem um papel muito mais estratégico do que ela tinha quando a gente abriu. Antes, assim, não é só querer sair na imprensa, né? Você tem uma construção realmente de quem você é. E aí não é só a imprensa, né? Tem esse conjunto todo de coisas. Como é que você está na rede social, como é que você se relaciona com o seu consumidor, né? Se você realmente entrega o que você promete, né? Como é que você produz, né? Se você é sustentável, em termos, se você usa mais água, menos água, energia. Isso tudo hoje está no bolo da reputação, ou seja, a complexidade aumentou muito com o que a gente lida. Quando você vai fazer um mapeamento assim, de risco, né, da imagem da reputação, não é só como é que a imagem dele está na imprensa. Antigamente era isso, olha como é que os jornalistas veem você. Hoje é fundamental, são formadores de opinião, críticos isentos, mas tem toda como é que o teu consumidor te vê, como é que o teu funcionário te vê, como é que o poder público te vê, a comunidade. É realmente uma complexidade grande para você estar bem na foto, como a gente diz, né? Atenção plena, né? Atenção e realmente coerência. Coerência, você usou a palavra certa, é coerência, transparência e coerência, né? Agora, a diversidade é um tema muito relevante na sua carreira, né? Women to Watch, você lidera esse capítulo brasileiro da Omni Women. Como é que você vê essa evolução dessa participação das mulheres nesse mercado de trabalho, no mercado profissional? Olha, na área de comunicação, sempre foi um lugar muito feminino. A gente sempre teve uma participação muito grande de mulheres. O que não é comum é na liderança. Agências como a minha, que tem 73% de mulheres na liderança, eu não vejo muito por aí. É uma história bem particular da gente. E deu certo, né? É diferente, a gente tem uma forma de lidar dentro da agência com licença maternidade. Antes da pandemia, que aí todo mundo estava no escritório, agora a gente não vai todo dia. Tinha manicure, tinha massagem, tinha salão. Exatamente assim, as manicures entravam no meio da reunião para fazer a unha da gente, né? Hoje não precisa porque está todo mundo meio que mais em casa do que no escritório. A gente está trabalhando muito híbrido, mas eu vejo hoje que assim, é tão importante, e aí nas empresas é tão importante você ter e não é só mulher, né? Assim, a diversidade, a gente tem um comitê de diversidade. No nosso caso, eu tive que fazer um esforço para a gente ter mais homens, porque se é para ser uma empresa diversa, ela tem que ser uma empresa equilibrada entre homens e mulheres. E eu me lembro que quando a gente foi lançar o comitê de diversidade há 2 anos, eu falei, olha só, eu quero um homem hétero no comitê de diversidade, porque se é diverso, eu tenho que ter gênero, eu tenho que ter tudo, né? Não adianta fazer um comitê de diversidade só, assim, tem que estar representando toda a nossa população. Então, eu acho que as empresas, quanto mais diversas elas são, e eu sei que a Impress o Grupo Impress é diferente, as empresas têm uma presença masculina maior na sua gestão. A presença de mulheres, ela é necessária. As empresas mais diversas, elas têm maior produtividade, elas têm uma retenção maior, menos turnover, elas têm uma percepção de um acolhimento melhor. Ela acaba tendo características femininas que hoje são características, isso que eles chamam de soft skills, né? Muito caros, né, às empresas, que é esse acolhimento, essa forma mais
íntima de ver o funcionário, né? E a gente tem visto humanizada, porque a gente tem visto hoje que o grande problema hoje nas organizações é a questão de saúde mental. Então, assim, você conseguir lidar com um olhar mais humano, mais feminino, ajuda bastante, né? Eu acho que, assim, independente do setor, é o maior problema que a gente está vivendo hoje em todas as organizações, né? O maior absenteísmo é por questões de saúde mental. Eu ia te perguntar exatamente quais são os principais desafios, né, dos seus negócios nesse mundo que está cada vez mais rápido, né, mais ágil, mais globalizado, né? O que você considera os maiores desafios? Olha, desafios não faltam, né? São muitos. E eu acho, do ponto de vista de uma empresa de comunicação, eu acho que a tecnologia, a gente falou pouco de tecnologia, a tecnologia foi uma ruptura muito grande até para o crescimento do meu negócio. Eu antes tinha que me contentar em tratar toda essa construção de reputação apenas com a imprensa. Hoje, por conta da tecnologia, eu tenho à minha disposição todas as ferramentas para eu falar com todos os públicos ao mesmo tempo, né? Usando redes sociais, usando outros canais. Mas a tecnologia trouxe uma rapidez de informação e um volume de informação que fez o nosso trabalho ficar muito mais difícil. Hoje, você fazer uma gestão de crise é muito mais complicado, porque, como você falou no início, nós somos produtores de conteúdo. Qualquer pessoa com celular, você está dentro do metrô, tem um problema, a pessoa filma, pronto, já começou uma crise, né? Tem alguém que... Então, assim, tem uma manifestação, já está na rede. Então, até quebrar essa onda toda, então o nosso maior desafio é conseguir ter realmente uma informação de qualidade. A gente viveu recentemente, continua vivendo um problema de polarização política no mundo inteiro, o que aumentou barbaramente as fake news. Então eu lido com isso, esse é o meu dia a dia, de você desmentir assuntos, notícias, as pessoas acusam de qualquer coisa, já saem acusando e depois para se defender. Então esse é o maior desafio, acho que é combater fake news. Você realmente saber lidar com tecnologia, você ter pessoas que lidem com isso de uma forma, uma geração muito jovem, que tem facilidade para lidar com tecnologia, mas não tem experiência ainda do conteúdo. Então, o desafio até de negócio é você conseguir juntar a agilidade dos jovens, né, e a cabeça muito aberta, com a experiência dos mais velhos. Então, o etarismo, por exemplo, para a gente, a melhor coisa do mundo é ter gente mais velha trabalhando. Cabelo branco no nosso setor é muito importante pela experiência. Então, eu diria que tecnologia, combate à informação falsa, né? As fake news. Hoje em dia tem recursos absurdos. Não, é um perigo. É um perigo, né? É um perigo. Então, assim, essa educação, um dos projetos até que a gente vai abraçar como grupo, para os nossos 35 anos, é uma educação realmente midiática, de como ajudar as pessoas a entenderem como é que vai saber o que é fake news, onde procurar. O maior desafio nosso é isso, é lidar com informação falsa que destrói reputações num segundo. Até provar, todo mundo já viu, mas ninguém sabe o que é o outro, né? E aí vai contando, né? Vai transmitindo, de repente você já tem milhões de pessoas exatamente, com aquela informação que não é e a imprensa às vezes compra uma versão até você conseguir provar. Então eu diria que o maior desafio é a informação de qualidade, por isso a imprensa é tão importante, por isso que os grandes veículos de mídia é muito importante que eles se fortaleçam, que as marcas sejam marcas, porque eles dão a chancela que a gente precisa para uma informação de qualidade e de credibilidade, porque senão qualquer um fala qualquer coisa. Qualquer um pode... Então, isso é reputação, né? Assim, a reputação das marcas jornalísticas, elas são cruciais para uma democracia e para um mundo mais democrático, para você poder ter pilares realmente. Então, enfraquecer a imprensa é a pior coisa do mundo. A imprensa precisa ser forte. A gente precisa de uma mídia independente, forte, sempre. Tem que lutar por isso sempre. Né? Agora, o grupo sendo signatário da ONU Mulheres, do Pacto Global da ONU, o que isso significa para os seus clientes? O que muda, o que diferencia, né, na verdade? Bom, na verdade, diferencia para a gente, diferencia para os nossos clientes, né? O ONU Mulheres são compromissos que a gente assume para maior diversidade e igualdade entre as mulheres. Acho que eu já falei bastante sobre isso no grupo. O Pacto Global da ONU é um dos parceiros mais interessantes e importantes que a gente tem hoje. A gente, além de ser signatário do pacto, né, o que significa isso? Várias empresas são signatárias do pacto. O Pacto Global da ONU é o capítulo
da ONU que reúne as empresas para que elas ajudem, porque o mundo, assim, a ONU faz os objetivos, né? Quer dizer, tem objetivos estratégicos, e o Pacto Global tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, são 17. As empresas signatárias, elas se comprometem com 3 a 5 objetivos estratégicos de desenvolvimento sustentável, né? Desses objetivos, o grupo se comprometeu com 3: saúde e bem-estar, igualdade e o outro é equidade. São coisas diferentes. A equidade vai com os salários sejam iguais. Igualdade é tratar todo mundo, independente de raça, cor, opção sexual, né, gênero. Então são 3, porque os outros objetivos sustentáveis, né, desenvolvimento sustentável, não tinham a ver exatamente com o nosso negócio. Então, para a gente, é muito importante a gente estar, para os nossos clientes, a gente está comprometido com as mesmas coisas que eles estão, porque eles estão, a grande maioria das empresas é signatária do pacto, né? Isso ele é global, aqui tem um capítulo brasileiro. E no pacto a gente consegue desenvolver projetos muito interessantes. A gente fez um projeto, um movimento chamado Mente em Foco, exatamente em saúde mental, porque para promover o debate sobre saúde mental nas empresas, né? Fundamental. Hoje é fundamental. Então, a gente já tem 70 empresas signatárias brasileiras, né? E a gente transformou isso num movimento junto com a Sociedade Brasileira de Psicologia. A gente idealizou e entregou para o pacto. O objetivo é chegar a 2.000 empresas signatárias para que o quê? Para que essas empresas se comprometam com objetivos de saúde mental, que é falar sobre saúde mental, não tratar a saúde mental com o estigma que ela tem, né? E como a gente falou, pós-pandemia é um dos maiores problemas hoje. E eu fiquei muito feliz porque, ao estruturar isso como movimento, o pacto, o capítulo brasileiro, percebeu que a gente consegue trazer as empresas juntas, né? Diferente de só um objetivo, cada um faz o seu. E vira uma plataforma. Aí eles se organizaram em 8 movimentos também. E agora lá em Nova York, durante a Assembleia Geral, teve a reunião do Pacto Global, e eles lançaram isso como movimento, lançaram o movimento pela Amazônia. Então as empresas vão se comprometer a realmente juntas irem criando movimentos dentro da sua própria empresa, criando ações dentro das empresas para que isso avance. Então a agenda avança muito mais rápido, né? Então é isso que a gente tem feito, é isso que eu tenho feito muito, né? Então você pergunta como isso é relevante para os meus clientes, a gente vai trazendo eles juntos em movimentos que... Eu vou te dizer, hoje dentro das empresas, eu diria que o maior como diz isso, a maior causa de absenteísmo é por saúde mental. As pessoas estão realmente, pós-pandemia, muito doentes, elas não estão dando conta. E isso é fruto de uma comunicação muito conectada, quer dizer, fruto do mundo que eu tenho que lidar no dia a dia do meu trabalho. Um mundo muito conectado, informação demais, excesso de obsessão por felicidade, né, que as redes trazem, esse cruzamento de algoritmos. Então, eu tenho que lidar com tudo isso para qualquer campanha, né? Para poder ajudar o mundo. Tem um papel até quase social aí, um papel talvez maior da comunicação, que é ser um pouco esse poder moderador, sabe? Entre essas brigas polarizadas, tentar transformar a sociedade num lugar um pouco mais... tentar transformar esse mundo num lugar um pouquinho melhor, né? Com um pouco menos de ódio. De ódio, tentar neutralizar isso. É meio utópico, mas eu acho que a gente, quando decide fazer comunicação e jornalismo, se não tiver um pouco de utopia, né? Também não estaria aqui, né? E também, cada vez mais, as empresas que não estiverem alinhadas com isso, elas vão sumir do mercado. Some. Né? A sociedade exige isso, o consumidor exige isso. A quantidade de gente que deixa de consumir uma marca porque ela está associada ou a trabalho escravo. A gente agora mesmo teve, aqui no Brasil, né, um movimento de um setor de bebidas tal, associado a trabalho escravo. As pessoas simplesmente param de consumir. Outro dia eu estava conversando com as filhas do meu marido, olha, não pode beber isso, né? Eu falei, nossa, porque está associado ou alguma descoberta de um executivo com um caso de pedofilia. Então, hoje, os comportamentos dos executivos e a posição das empresas, é isso que eu digo, tem que walk the talk. É um mundo que cobra, é um mundo que tem... E esse é o papel da comunicação, por isso que eu estou dizendo, é muito difícil. A gente entra numa gestão de crise, entra para dizer para as empresas, você tem que ser transparente, você tem que pregar, assim, você tem que executar o que você prega. Não dá para não ter coerência, você usou essa palavra, tem que ser coerente. Senão o mundo o consumidor te elimina, literalmente, te elimina, né?
Quais são as suas dicas, né, para os empreendedores, as pessoas que querem ou crescer nesse segmento, né, de comunicação ou querem começar uma carreira? O que você diria? Olha, é apaixonante, mas tem que gostar de trabalhar, tem que ser ligada na tomada. Eu acho que eu te perguntar, é bom e é ruim, porque com o mundo conectado desse jeito... A velocidade. A velocidade, então você tem que saber que você não vai dormir mais tranquila. Eu durmo que nem um pacote, porque eu gasto tanta energia no dia a dia que eu desmaio de noite. Mas você tem que ser, primeiro, você tem que ler muito, tem que ser uma pessoa que seja muito bem informada, porque qual é o maior ativo que um profissional de comunicação tem hoje? Na minha, né? É conseguir conectar relacionamento, mas é conseguir conectar as informações que a gente recebe de tudo que é lado e conseguir ler cenário. É o maior desafio, você desenvolver essa sua capacidade estratégica de entender o que está acontecendo para poder aconselhar um cliente, é o maior desafio, porque aí eu digo, é dado, tecnologia ajuda muito, porque você coleta dados e você não é mais intuitivo. Quando a gente começou a ser intuitivo, eu acho, isso não, hoje não adianta achar, você tem que realmente ter sistemas que coletem esses dados e você possa analisar. Então, ler cenário é fundamental para você ser bem-sucedido nessa profissão. Conseguir entender que sociedade é essa, o que essa sociedade quer. O nosso maior problema, o maior papel que eu faço hoje é orientar o cliente como é que essas empresas, como é que elas se comunicam com essa sociedade, como é que você se comunica com o jovem, como é que você se comunica com o mais velho. Cada um tem um jeito, e isso assim, você fala uma coisa aqui, o outro já reclamou. São tantos grupos, né, que representam seus interesses, que não tem jeito de você agradar todo mundo. Mas como é que você navega nisso sem criar atrito, sem causar problema para sua marca, sem dar uma declaração absurda, que vai ter um grupo que vai de piquete na porta e vai demonizar a sua marca para sempre, né? Então, tem que ter uma sensibilidade, então tem que ser uma pessoa que leia, tem que gostar de ler, tem que ler muito, ler jornal, ler revista, ler literatura, seja uma pessoa curiosa, então leia. Depois desenvolva a capacidade analítica e goste de gente, tem que gostar de pessoas, né? Se gostar só de número, não vá para lá. E só de ficar escondida no computador, não venha para esse mundo, porque esse mundo é um mundo de gente, é um mundo de relacionamento, né? E um mundo que não tem monotonia. Não, aliás, não tem, de tédio a gente não morre, que nem é o programa lá da minha amiga Marilene. De tédio a gente não morre, todo dia. Chega a cansar, eu adoraria um pouco de tédio até para ser um pouco diferente, mas todo dia enfim, é uma emoção, né? Tem que ter bom coração para aguentar a emoção, né? Bom, eu queria agradecer muito a Kiki Moretti, fundadora e CEO do Grupo Impress. A conversa foi ótima. Se você quiser ouvir na íntegra tudo que nós conversamos, jb.fm. Obrigada, viu? Foi ótimo também, adorei. Pode falar horas sobre isso aqui, né? E eu ficaria aqui conversando com você muito tempo também. Foi muito bom, muito obrigada. Imagina, obrigada a você.